Neste programa especial, você vai conhecer uma descoberta de cientistas brasileiros que pode dar melhor qualidade de vida a milhares de pessoas que tiveram que amputar parte do corpo e enfrentam a dificuldade de se adaptar às próteses. São vítimas de guerra, como em Angola, onde o uso de minas com explosivos durante anos de conflitos mostra uma das faces mais cruéis da guerra. Milhares de mutilados. Um drama revelado para todo mundo pela princesa Diana, que antes de morrer visitou Angola quando liderava uma campanha internacional pelo fim do uso de minas. A violência do trânsito produz suas vítimas, ou mesmo pessoas que sofrem outros tipos de acidentes, como o que aconteceu com o iatista Lars Grael. São pessoas que de uma hora para outra têm que aprender a conviver com uma nova e dura realidade. Como melhorar a adaptação dessas pessoas às próteses? Foi o que os pesquisadores do SARA observaram, dando atenção a uma sensação que todos os amputados têm, mas que a ciência pouco sabia para explicar. Sinto cócegas no pé, no dedo, na parte de baixo do pé e, às vezes, sensação de movimento também. Joaquim não tem a perna esquerda, amputada por causa de um tumor ósseo, mas sente como se a perna ainda estivesse no lugar. Para a maioria dos pesquisadores, são sensações fantasmas, mas para os pacientes e médicos do Hospital SARA, são bem reais. A expressão membro fantasma é uma expressão pejorativa, mostra o desconhecimento da capacidade infinita do cérebro. Não se sabia em que localização, aonde estava no cérebro representado, as sensações que a pessoa tinha numa perna que não mais existia. Por que isso acontece? Os pesquisadores conseguiram identificar. É que a área do cérebro que manda estas sensações se mantém íntegra, mesmo sem a perna para comandar. Mesmo de olhos fechados, Joaquim responde aos estímulos do martelo na prótese. No joelho. E agora? O pé. Tá joia. A máquina que abriu a porta para essa descoberta é esta aqui, um aparelho de ressonância magnética funcional. Este é o único no Brasil. Ele existe em vários países da Europa e nos Estados Unidos. Mas se estes países já possuíam o aparelho e antes do Brasil, por que não fizeram a descoberta primeiro? Por que nunca pensar em usar a máquina na reabilitação de pacientes? Ao contrário do que fizeram os médicos do Hospital SARA aqui em Brasília. Eles conseguiram enxergar nos exames o que procuravam. Com o aparelho e um olhar diferente, os pesquisadores daqui só precisaram de 4 dias para descobrir o que ficou guardado por mais de 100 anos. As sensações não eram fantasmas. Desde que se lembra, na história da medicina, quando uma pessoa perdia uma perna, por exemplo, ela relatava uma sensação que passou a ser conhecida como membro fantasma. Ou seja, era a sensação de dor ou uma outra sensação naquilo que já não mais existia. Daí a expressão membro fantasma. Há 20 anos atrás, a gente começou a pesquisar isso com neurofisiologia e verificou que nós poderíamos aproveitar essa sensação para melhorar ou agilizar a reabilitação do doente. Ou seja, se essa sensação pudesse ser compreendida pelo doente como vinda da perna artificial, que a gente passou a chamar da nova perna que a gente dá para ele, seria possível, então, principalmente em jovens, fazer com que eles pudessem usar essa nova perna de uma maneira melhor. Com o aparelho de ressonância magnética funcional, o que foi possível se descobrir? A ressonância magnética funcional, ela permite a identificação de pontos de atividade cerebral. Então, uma vez dado um comando dentro do aparelho de ressonância, a partir de softwares, de programas próprios gerados no aparelho, é possível saber se esse comando foi compreendido e se uma ordem partiu logo depois que o comando foi dado. O grande avanço que a ressonância magnética funcional permitiu foi perceber no cérebro que a ordem existia e era gerada.
Sabendo que a ordem continua sendo enviada pelo cérebro, a pesquisa foi orientada para saber como aproveitar esse estímulo para que o paciente se adapte melhor à perna mecânica. A ressonância magnética funcional é um apoio. Com ela, os médicos podem identificar a necessidade de regular e modular os movimentos do joelho. Esse acompanhamento vai permitir que a prótese tenha movimentos cada vez mais parecidos com os da perna que já não existe mais. Isso significa dizer que é possível, dentro de pouco tempo, nós trabalharmos esse estímulo a partir de eletrônica e fazer com que ele possa coordenar melhor os movimentos de um membro novo. Antes de comprovarem que os comandos cerebrais continuam preservados, os pesquisadores do SARA já vinham inovando na pesquisa em ortopedia. Se nas cirurgias de amputação convencionais os pacientes só recebiam a prótese depois da cicatrização e as terminações nervosas eram anuladas, no SARA eles recebem a prótese ainda no centro cirúrgico. Os especialistas sempre acreditaram que quanto mais tarde uma pessoa receba a prótese, mais difícil é sua adaptação. Há 20 anos, o coordenador da pesquisa e diretor do SARA, Dr. Campos da Paz, já tinha defendido no Congresso Internacional um estudo que afirmava que se o sistema nervoso central orientava um deficiente visual, dando noções de distância e espaço, poderia comandar os movimentos de um membro que já não existe mais. A tecnologia deste fim de século só veio a confirmar isso. Com a ressonância magnética funcional, os especialistas ganharam apoio para identificar a necessidade de regular os movimentos. E mais que isso, materializou para o paciente que ele tem esta capacidade, que suas sensações, antes desprezadas por muitos profissionais, agora poderiam ser estimuladas e aproveitadas. Todo paciente que recebe uma perna mecânica treina pelo menos uma vez por semana aqui no laboratório de movimento, como é o caso da Raquel. Ela está com essa prótese há um mês. Cada passo que ela dá aqui dentro é registrado por essas câmeras. Os dados vão todos para um computador e são analisados. A Raquel tem acesso a todos os resultados e com eles ela pode aperfeiçoar a forma de caminhar e com isso andar com mais facilidade. Eu fico treinando para cada vez mais eu me adaptar mais a ela. Eu espero chegar muito mais. Espero chegar eu conseguir andar bem, normal. Maria recebeu a prótese há 6 meses. Treina os movimentos e dentro de um ano os passos estarão bem próximos do normal. E quem sabe ela consiga realizar um sonho, voltar a fazer o que mais gosta. Espero voltar a jogar futebol. Com fé em Deus eu vou conseguir. No laboratório do movimento, os computadores medem o tamanho de cada passo, o ritmo, a harmonia e a cadência. O treino também é mental. Aqui o paciente é estimulado a exercitar o cérebro. Cada vez que o paciente amputado pensa em fazer um movimento com a perna mecânica, o sinal de comando parte da área motora do cérebro. As áreas sensitivas percebem o movimento e os sinais transmitidos pela hemoglobina contida nas hemácias. Para esta função, a região do cérebro pede oxigênio extra. Sangue levando oxigênio chega na área do movimento. Os pontos vermelhos indicam moléculas de hemoglobina que transportam o oxigênio. Elas também carregam uma grande quantidade de hidrogênio, que é registrado no exame de ressonância magnética funcional. A área cerebral, que foi oxigenada para trabalhar mais, manda a ordem. Este aumento da hemoglobina nesta região é a certeza de que a ordem foi enviada. Na fase de pesquisa que nós estamos, eles veem que a ordem existe. É diferente da gente dizer antigamente que eles aproveitassem aquela sensação. Hoje eles veem suas próprias imagens geradas pela ressonância e sabem que na hora que a terapeuta
deu a ordem, eles comandaram o pé que não existe. E mais do que isso, eles informam que estão sentindo o comando. E a ressonância, então, permite que a gente possa captar nas áreas de comando e nas áreas de sensibilidade que o comando partiu e a sensação do movimento chegou. O que representa isso para a medicina, para o futuro? Eu acho que a medicina, de uma maneira geral, está no limiar de uma grande transformação, que vai determinar com que cada um de nós tenha que saber muito mais do que sabe hoje. E essa fragmentação do conhecimento, que, por exemplo, evitou ou impediu que isso fosse gerado em instituições muito departamentalizadas, vai desaparecer e vai fazer com que surja um novo humanismo, surja um novo renascimento. Porque cada vez que a gente estuda o cérebro humano, a gente fica perplexo da capacidade de armazenamento de informação, de comando e da capacidade de elaboração que nos faz humanos. Hoje, a Rede Sara pertence a um círculo restrito de centros de pesquisa que desenvolvem estudos na área de reabilitação. Essa pesquisa que mostramos neste programa sobre a recuperação de movimentos de pernas e braços usando a ressonância magnética funcional chamou a atenção de um dos maiores especialistas da atualidade no assunto, o neuropsicólogo francês Gérard Deloche. Professor decano da Universidade de Rennes, esteve em Brasília assinando um convênio com a Universidade Sara, que tem hoje 28 alunos fazendo mestrado em ciências da reabilitação. O acordo pode ser decisivo para os pacientes que aguardam o avanço da pesquisa. Agora, os pesquisadores da Comunidade Europeia de Neuropsicologia podem ser chamados a dar opinião em questão de dias ou mesmo de horas sobre o que vem sendo estudado aqui. O acordo envolve não só a troca de alunos, mas o desenvolvimento de programas de computador que possam avaliar melhor a reabilitação dos pacientes. Cette recherche elle a deux intérêts. D'une part, d'un point de vue théorique, c'est essayer de résoudre le vieux problème entre la réalité anatomique, le membre n'existe plus, et la réalité psychologique, la personne considère qu'il y a encore ce membre. Donc c'est grâce à cette technologie de l'imagerie fonctionnelle qu'on va pouvoir maintenant apporter des éléments pour réconcilier ces deux réalités qui paraissaient contradictoires. Mais d'un autre point de vue, d'un point de vue pratique, c'est aussi extrêmement important pour la mise en place des prothèses et aussi pour la façon dont ces personnes sont perçues par le milieu médical et paramédical. Les patients qui étaient amputés et qui pensaient avoir un membre fantôme, au début étaient considérés comme des patients ayant des hallucinations. Alors évidemment, si le personnel médical, paramédical, si leur famille considère qu'ils ont des hallucinations, on ne les écoutera plus pour toutes les autres choses de la vie, et alors ils vont se retirer sur eux-mêmes et leur qualité de vie va en être diminuée. Donc mieux comprendre les phénomènes, les expliquer aux gens, à ce moment-là, ça peut permettre d'améliorer le point de vue des personnes sur les malades et améliorer la qualité de vie des malades. Essa descoberta, que põe um pouco de luz num dos enigmas da anatomia, tem outro desdobramento, além de melhorar o uso de próteses por pessoas amputadas. O de entender, com a ajuda do aparelho de ressonância magnética, como melhorar a reabilitação dos pacientes hemiplégicos, os que têm perda parcial ou total dos movimentos de braços e pernas por causa de lesões cerebrais, provocadas por acidentes, traumas de parto, derrame ou AVCs. A pesquisa com os hemiplégicos é uma pesquisa muito importante
e ela, de alguma forma, ela tem uma relação importante com a pesquisa dos amputados. Porque no caso dos amputados, a gente viu que eles não têm a perna, eles não têm um membro, mas sentem esse membro, percebem e, de alguma forma, continuam enviando comandos cerebrais para movimentar esse membro. Nas lesões cerebrais, no caso das hemiplegias, muitas vezes nós temos uma heminegligência. Então, o paciente tem dificuldade de entender ou ele não percebe um lado do corpo. Então, quando nós pedimos que ele dê uma mão, ele vai dar sempre a mão que ele sente, e a outra mão ele negligencia muitas vezes completamente. Então, nós vamos ver agora na ressonância, já estamos com um grupo de pacientes selecionados, quando a gente pede, ele teria condições motoras de mover o braço, em termos de músculo, de osso, de sistema músculo-esquelético, mas a nossa impressão é que ele não dá o comando cerebral, a hipótese é essa. Então, para o cérebro dele, essa parte do corpo não existe, apesar de ela estar presente e muitas vezes sem alterações ou com alterações muito pequenas. Estudar como funciona o cálculo, né? Porque em muitas lesões, como traumatismo crânioencefálico, em consequência acidente de carro, violência urbana ou acidente vascular cerebral, muitas vezes são lesadas áreas que dificultam o cálculo. Então, isso tem uma repercussão muito importante na vida diária do paciente, porque na hora de fazer um pagamento ele não tem noção do dinheiro. Então, uma corrida de táxi pode ser paga R$10.000, ele não vai estranhar, ou ele não consegue memorizar um número telefônico, ou trabalhar com dinheiro no sentido de dar um troco, fazer um pagamento, pegar uma linha de ônibus por um número. Então, a descoberta desse modelo nos dá uma ideia melhor de prognóstico precoce, quando a gente vê onde está localizada a lesão. E aí a gente pode estabelecer um programa de tratamento adequado para recuperar essas funções no máximo possível. Então, nós estudamos o modelo do cálculo, estamos estudando também as áreas de atenção e memória, que também muitas vezes são afetadas por esse tipo de lesão. As pesquisas caminham. O SARA tem grande vantagem de unir o tratamento clínico às pesquisas e ao ensino na universidade e de ter uma abordagem da medicina humanista, de saber que a autoestima, que o acompanhamento psicológico de cada paciente que cruza a porta de um centro de traumatologia e reabilitação é fundamental para o sucesso do trabalho da equipe e da recuperação de cada paciente. Vocês já conheceram Raquel. Ela apareceu agora há pouco treinando seus movimentos num laboratório. Agora, ao lado de Camila, outra paciente do SARA espera por uma consulta. Vão conversar sobre a relação que tem agora com a prótese, de como encaram seu corpo, de como vai a vida nova. Eu dou mais valor no meu corpo como ele está agora do que ele estava antes. Eu estava com uma perna inchadona e a outra boa. Eu gosto do meu corpo. Eu me sinto bem com ele. Nós estamos no limiar de uma era em que eu vejo grandes avanços para a área da medicina e, consequentemente, o benefício de pessoas que ficaram incapacitadas, mas em que mantém ainda um nível de performance, de capacitação que as permite voltar à vida, voltar a viver, voltar a fazer, enfim, produzir.
nunca me adaptei a país algum. E em todo lugar onde vivia, eu estava como num acampamento, esperando o momento de voltar para casa. O nome de batismo é José Ribamar Ferreira, maranhense de São Luís, quase 70 anos. Autor de poemas de grande beleza, Ferreira Goulart. Uma vida marcada pela poesia e por paixões políticas. Milênio, com Geneton Moraes Neto. Reapresentação nesta segunda, 11 da noite. Uma cidade conhecida pela pobreza e violência se destaca como modelo de educação popular. Vamos falar do projeto de educação do município de Itaguaí, que em 2 anos quase dobrou o número de alunos e transformou a escola num ponto de apoio da população. Além de estudar, os alunos podem vir aqui acompanhados dos pais para se divertir e ainda cuidar dos seus problemas. Espaço Aberto, com Caco Barcelos, nesta segunda, 9h30 da noite. Jornal das 10, refletindo sobre as mudanças no país, esclarecendo os fatos de um mundo que se transforma com rapidez. Análises e entrevistas sobre os temas importantes da atualidade. Jornal das 10. Apresentação ao vivo do Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. De segunda a domingo, 10 da noite. Globo News, 3 anos no ar. Trazendo para você as ideias do nosso tempo. O que será que estas pessoas tão diferentes têm em comum? Um país inteiro de belezas, muitos desafios no dia a dia, histórias curiosas e tradições culturais. Energia de sobra para aproveitar a natureza e muita criatividade para inventar tantas delícias. Via Brasil, segunda a domingo, 7h30 da noite. Espaço aberto especial sobre o Clube da Esquina de Belo Horizonte. Agora, na esquina de Iribá com Indianápolis, casa de Fernando Brant. Histórias do Clube da Esquina, no Espaço Aberto. Não perca.